Graça e paz, irmãos. Deus é bom em todo tempo nas nossas vidas. Sua misericórdia se renova a cada manhã. Estamos reunidos mais uma vez para estarmos meditando, para aprendermos mais do Senhor e da sua santa palavra. Vamos orar, nos colocar diante de Deus, colocar esse momento, nos colocar por inteiro diante do Senhor, para que possamos aprender mais dele. Pai amado, Deus bendito, Deus santo, toda honra, glória e louvor sejam dados ao Senhor, porque só o Senhor é digno. Pai, nos colocamos na tua presença e pedimos ao Pai que o Senhor seja conosco, guardando a cada um de nós, preparando a nossa mente e o nosso coração para recebermos a tua palavra, para conhecermos mais do Senhor, para crescermos no conhecimento do Senhor. Pai amado, Deus bendito, visita os nossos corações de uma maneira especial neste momento, fazendo dele terra fértil, ó Deus, para que a tua palavra possa encontrar lugar e o nosso coração venha ser, de fato, uma terra preparada, adubada, fértil, para que a tua palavra possa germinar e dar frutos, que o Senhor possa guardá-la no nosso coração. Venhamos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler dos versículos 10 ao 12. Amém? Oi. Mateus, capítulo 10, capítulo 24, do versículo 10 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor: Neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Esse texto de Mateus fala de um tempo, né? É um sermão profético chamado de o princípio das dores. E o Senhor Jesus, ele teve o cuidado de preparar o seu povo para que o seu povo pudesse estar atento e ser conhecedor de muitas coisas que viriam a acontecer. E quando ele fala, né, no versículo 10, neste tempo, que tempo seria esse? De que tempo o texto está falando? Ele fala aí do tempo que precede a vinda do Senhor Jesus. Esse texto está preparando o povo cristão, aos seguidores de Jesus, para a sua volta, né? Quando o Senhor vem, não agora como um sacrifício, né? Não vem para morrer pelo seu povo, mas vem falando da volta de Jesus, né? Triunfante. Então, que esse tempo nos traz? É o tempo do fim, é o tempo que se prepara para que tudo seja consumado, para que Jesus realmente seja glorificado aqui na terra, que as pessoas, até os incrédulos, venham perceber que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, aquele que veio para salvar a humanidade, né? O nosso Redentor. Mas quando a gente fala assim, muitas pessoas não conhecem, e quando a gente fala desse tempo do fim, que é algo que traz tanto temor, né? Muitas pessoas, o livro de Apocalipse, por exemplo, gera muito temor, gera
muitas pessoas chegam ao ponto de não querer nem conhecer, né? Gera um certo receio nas pessoas. Mas o que é o fim? No mesmo capítulo, capítulo 24, no versículo 6 e 8, eu convido os irmãos a acompanharem. Está aí, Mateus 24, versículo 6 a 8, diz o seguinte: E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Jesus irá voltar. E ele diz que alguns fatos apontarão para a volta dele. Nós vemos que há sinais, né? Inclusive a natureza, ela mostra sinais das suas fases, dos acontecimentos que ocorrem na terra. Por exemplo, para quem é nordestino, quando pede mandacaru, ele começa, né, a exibir aquelas flores belíssimas, né? Mostra que está perto de chover. Nós sabemos as estações, nós conhecemos as mudanças, a natureza nos mostra, né, as fases da lua. Muita gente se orienta por certos sinais que a natureza nos mostra. Jesus também nos deixou sinais da sua volta. E aqui alguns são bem claros. O texto diz que nós ouviremos falar de guerras e rumores de guerras. E na história, quantas guerras nós já tivemos, né? Não só na antiguidade, não só na Idade Média, não só em algumas fases, mas em todas as fases nós vamos ouvir falar de guerras. E a história contemporânea, ela é repleta de guerras e também de rumores de guerras, né? Por exemplo, a Guerra Fria, que foi um período depois da Segunda Guerra Mundial, a guerra não aconteceu de fato, mas havia uma preparação para uma possível guerra, né? Então houve a corrida armamentista, né? A corrida espacial. As pessoas o mundo estava dividido e havia um temor, né, nos corações. As pessoas estavam sempre em um alerta, esperando, né, uma possível guerra. Mas esse é apenas um sinal. Nós vivemos tempos difíceis. E sinais como a guerra são bem claras, são evidentes, são fatos históricos que nós não podemos negar. Então, nós vamos ver aí, ao longo da história, nação contra nação, reino contra reino, fome, quanta fome, né? Espalhada no mundo todo, pessoas morrendo de fome, padecendo, né, morrendo aos poucos, famintas, subnutridas. E esse também era um sinal apontado pelo texto. Terremotos, e o texto diz, muitas pessoas têm se assustado, porque os terremotos eles têm acontecido também em lugares que antes a gente não ouvia falar. Então, nós vemos terremotos, maremotos, tsunamis, são sinais da volta de Jesus. Mas esses sinais são claros, né, inegáveis. O versículo 10 diz: nesse tempo, muitos serão escandalizados. Se escandalizar, ficar de tal modo assustado com os fatos, a ponto de querer negar certos fatos, achar absurdos,
se enojar de certos fatos. Então, irmãos, quando o texto fala de se escandalizar, de vir escândalos, que são coisas que mexem com a moral, com os princípios, com os bons costumes, com aquilo que a gente julga correto, com o que é decente. O escândalo, ele vai contra tudo que a gente acha que é correto, justo, decente, contra os princípios bíblicos. Mas a Bíblia diz que haveria escândalos, né? Muitos serão escandalizados, envergonhados. E vamos abrir aqui um parênteses para falarmos sobre isso. Nunca antes se ouviu falar de tantos escândalos no meio cristão. Infelizmente, para nossa tristeza, muitos têm envergonhado o Evangelho, né? Têm envergonhado, não digo o Evangelho porque eles não primam, né? Quem escandaliza não prima pelo Evangelho, mas que tem envergonhado, né, o grupo, as pessoas, né, que tanto amargaram, tanto sofreram para defender a reputação cristã. Hoje nós vemos muita gente fazendo pouco caso do nome de cristão, né, da reputação dos cristãos, trazendo escândalo ao meio, né, do povo de Deus. Então nós vivemos em meio a fatos que nos assombram. Embora cada um de nós deve estar preparados para isso, porque a palavra diz que ia acontecer. A palavra nos mostra, está aqui evidente que essas coisas iriam acontecer. Embora nos entristeça muito quando acontece, né? Embora a gente fica realmente pasmos quando essas coisas acontecem. Então nós vemos aí escândalos no meio político, pessoas que foram eleitas, foram escolhidas para representar muitas vezes o povo cristão, e às vezes são pegos em situações vergonhosas, né, fazendo parte de grupos com atividades ilícitas, com uma postura que não condiz com o cristão, com o cristianismo. Nós vamos ver muitos crimes sexuais no meio cristão, né? Quando eu falo cristão, eu não estou falando apenas dos evangélicos, mas também eu estou falando das pessoas que pregam o amor a Jesus, a obediência à palavra de Deus. Então, a todo aquele que se diz cristão, que deve temer a Deus e defender os princípios cristãos. Então, nós vamos ver que há crimes nessa área sexual, né? Pedofilia. Quantas pessoas têm cometido crimes gravíssimos que não condiz com nenhum ser humano de bem, muito menos com um cristão. Escândalos envolvendo dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitas vezes nós vemos pessoas abrindo mão da sua reputação, do seu nome, do Evangelho, deixando de temer a Deus por amor ao dinheiro. E nós temos visto muitos casos que nos entristecem, que escandalizam o Evangelho. Nós vemos pessoas que, inclusive, em momentos de pregação da palavra, usam palavrões, palavras de baixo escalão. E quando a palavra diz que nós prestaremos contas a Deus de toda palavra torpe que sai da nossa boca, então isso é negar princípios bíblicos. E através disso também vem escândalos.
O evangelho, muitas vezes nós vamos ver aí igrejas que nascem e crescem pregando um evangelho alternativo, um evangelho que abre mão de muitas coisas que a Bíblia diz que nós temos que respeitar. Então, são igrejas que nascem deixando de lado alguns princípios bíblicos para defender seus próprios interesses. Pessoas que criam doutrinas, que criam regras, que criam costumes que não estão de acordo com a palavra, mas ele sabe que com esse discurso vai alcançar alguns grupos, vai ganhar muitos membros e simpatia de muita gente. Através desses grupos também, infelizmente, nós vamos ver chegar a vários escândalos. O texto continua dizendo: e trair-se-ão uns aos outros. Então, a traição, que é a falta de fidelidade, ela ocorre em várias situações, em várias áreas, né, em vários contextos. Infelizmente, nós vemos que no nosso, quando eu digo no nosso meio, eu não falo da nossa igreja, né? Graças a Deus, o Senhor tem nos preservado de muitas coisas, mas no meio cristão, a gente vê muita gente que perde a credibilidade. Durante muito tempo, quando se dizia fulano é cristão, fulano é crente, então era alguém que você podia acreditar na palavra. A pessoa deu a palavra, a pessoa falou, você disse, é verdade, porque fulano é crente. Então, ele não mente, ele não engana, ele é honesto porque ele é cristão. Então, a postura de muitos falsos cristãos, eles trazem um prejuízo muito grande, né, ao meio do povo de Deus, porque há infelizmente, um crescente número de pessoas que usam uma capa, que usa falsamente o nome de cristão para envergonhar o povo de Deus. E muitos caem no descrédito, porque não vive o que a palavra diz que nós precisamos viver. A palavra diz que nós temos que dizer sim, sim, não, não, que precisamos ser honestos, que precisamos falar a verdade, que precisamos viver em fidelidade para com Deus e para com o próximo, com os nossos irmãos. Então, quando o texto diz que trair-se-ão uns aos outros, nós vamos ver várias formas de infidelidade, através da mentira, maus pagadores, pessoas que dão calotes nos outros e muitas vezes se aproveita da fé do outro, né? Quantas pessoas chegam, se dizem, olha, eu sou crente, né? E até decora alguns versículos, né? Passa a falar como um cristão, né? Cita textos bíblicos e tem um discurso muito bom para usar de má fé, né? Explorando a boa vontade do irmão ou de outra pessoa mesmo fora da igreja, usando o nome de Deus como uma ferramenta, como um instrumento para alcançar vantagens, para enganar. Então, muitas vezes, nós temos nos deparado com fatos assim, sem falar nos cobradores, ou como se fossem vendedores do evangelho. Quantas pessoas andam aí cobrando para orar, cobrando para fazer uma campanha para alguém, cobrando para dar uma palavra. São pessoas que têm trazido escândalo, prejuízo ao meio cristão. Porém, a Bíblia diz que esses traidores do evangelho, esses que trazem escândalo para o evangelho, o Senhor já nos prepara para esses fatos.
O Senhor já disse que eles realmente viriam, que eles existiriam, que nós não venhamos nos perturbar por isso, porque o Senhor já havia nos preparado, já havia chamado a nossa atenção para isso, nos alertado para esses fatos. E no finalzinho diz, do versículo 10, e uns aos outros se aborrecerão. Quantas vezes as pessoas se aborrecem, ou tem textos que dizem se odiarão, né? Há um ódio, há uma concorrência, há uma disputa, às vezes, entre uma igreja e outra, né? Por número de igrejas, de pessoas dentro da igreja, ou se o meu evento é melhor, se o meu congresso é mais abençoado, se a minha igreja está mais lotada, se na minha igreja acontece mais bênçãos do que na sua. E isso tem trazido discórdia no meio do povo cristão. E fora desse espaço nem se fala. Nós vivemos em uma sociedade onde muitas pessoas passam a odiar a outra porque a outra é bem-sucedida, porque a outra tem benefícios que eu não tenho, porque alguém progrediu mais do que eu, porque alguém tem um casamento que eu considero melhor do que o meu. Quantas pessoas passam a odiar o outro porque o outro é mais simpático, porque o outro ganha mais elogios, porque alguém conseguiu o cargo que eu almejava. As pessoas passam a odiar a outra por N motivos, que a gente diz assim, mas não tem justificativa, mas ocorre. Infelizmente tem ocorrido até no meio de pessoas que têm conhecimento da palavra. E porque fulano não comunga comigo daquilo que eu acho, daquilo que eu acredito que é certo, da minha visão, eu passo a olhar para ele com desdém, a desejar que ele não tenha sucesso, que ele não seja próspero. Então o texto diz que essas coisas iriam sobre a terra, e nós não podemos negá-las, porque elas estão aí escancaradas, visível. Você assiste um jornal, você abre qualquer meio de comunicação hoje, e o que nós vemos constantemente são esses fatos que a Bíblia nos prepara para olharmos para eles como sinais da volta de Jesus. Eles estão diariamente aí, para que nós possamos vê-los. É a palavra se cumprindo, né? Bom, nós vemos tanta gente falando mal um dos outros, né? Quantas vezes as pessoas ficam denegrindo a imagem do outro? Meio político, na questão social, pela questão religiosa. As pessoas têm perdido até os limites toleráveis para criticar o outro. E quantos prejuízos, quantas vidas têm sido perdidas, ceifadas, quantas pessoas têm perdido a alegria de viver, quantas pessoas têm se entregado ao desânimo, à falta de fé. Quantas pessoas têm desistido da sua caminhada, dos seus sonhos, têm desistido de se fortalecer diariamente no Senhor, porque acha que não compensa, porque fulano disse isso, porque fulano disse que eu não tenho jeito. Então nós vemos uns se levantando contra os outros, sendo maldição na vida dos outros, também como cumprimento da palavra. Nós vamos ver que no versículo 11 diz: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. É outra coisa que, se nós pararmos para analisar, tem se levantado constantemente falsos profetas, pessoas que têm usado
o evangelho para benefício próprio, para defender os seus ideais, para militar suas causas, para enriquecer, para encher os seus celeiros, para encher o seu ego. Muitos têm se levantado, desrespeitando a palavra do Senhor, negando o poder da palavra do Senhor. Muitos têm se levantado, deturpando a palavra para que ele seja beneficiado, para enriquecer os seus celeiros, para se sentir poderoso, para alimentar o seu orgulho. E esses falsos profetas, o texto diz que eles enganarão a muitos. Muita gente tem sido enganada. Muita gente tem se perdido. E aí muita gente, quando se depara, eu lembro, isso me faz lembrar da parábola das sementes, que uma foi lançada no meio do caminho, e os pássaros vieram e comeram. Outras caíram na rocha, a sua raiz não ficou profunda. Vem o sol quente, a queima e ela morre. Outra cai em meio aos espinhos e os espinhos sufocam essas sementes. Muitas sementes têm se perdido também por causa dos falsos profetas. Pessoas que não têm compromisso com o evangelho, não têm compromisso com a palavra de Deus, não têm compromisso com o povo de Deus, mas veste uma capa de falso cristão e levam muitos à perdição, muitos ao engano, muitos a se afastarem do Senhor ou não conhecerem de fato ao Senhor. E isso é gravíssimo. Porque muitos pregam, você não precisa estar matando de ler a Bíblia, não lê a Bíblia demais não, senão você vai ficar fraco do juízo. Quantas pessoas enganam e fazem pessoas trilharem caminhos que não são retos, que vão levar para longe do Senhor. E muitas pessoas são levadas por esses enganos e perdem a oportunidade de terem uma vida íntima com o Senhor, conhecerem o Senhor de fato. E esses falsos profetas enganarão a muitos. Mas aí, e como é que eu faço para não ser enganada? Eu não quero ser enganada. Como é que eu sei que é um falso profeta? Mas não é, fulano é de Deus, porque ele fala textos da Bíblia, ele conhece a Bíblia. Irmãos, Satanás também conhece. Nós vamos ver que quando Jesus estava ali no deserto, em jejum, 40 dias, 40 noites, a palavra do Senhor diz. Quando Satanás chega para tentar Jesus, o que ele usa? Ele usa a própria palavra. Como ele sabia que Jesus estava faminto, ele vai e diz assim, tu não é o Filho de Deus? Mande que essas pedras se transformem em pão e mata a sua fome. Aí Jesus vai e diz que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois ele leva Jesus ao pináculo do templo e diz, se lança daqui. Deus vai dar ordem aos seus anjos, ele usa um texto lá de Salmos. Deus vai dar ordem aos seus anjos para lhe proteger, para que os seus pés nem tropecem em uma pedra. Mas Jesus vai e diz, não tentarás ao Senhor teu Deus. Depois ele leva Jesus a um lugar muito alto e mostra todos os reinos, toda a riqueza da terra, e ele vai e diz assim, olhe,
tudo isso eu te dou, se tu, prostrado, me adorares. O que é que Jesus disse para Satanás? Que somente a Deus adorará. Então nós vamos ver aí que Satanás, ele usa também a palavra, só que ele usa com o intuito de enganar. Ele usa como um meio para que Jesus caísse, só que ele foi envergonhado. Jesus conhecia a palavra. A grande diferença que nós vemos aí é que Jesus conhecia verdadeiramente a palavra e usou com sabedoria, com obediência a essa palavra. Bom, no versículo 12, diz assim: e se multiplicarão a iniquidade e o amor de muitos esfriará. Muito tem acontecido isso. Muitos, por causa dos escândalos, por causa das discórdias, das mentiras, dos falsos profetas, muitos têm realmente esfriado na fé, têm seu amor, têm perdido a essência. Porém, o Senhor nos alerta a conhecermos a palavra. Em Mateus 24, 23 e 24 diz assim: então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganarão até os escolhidos. Irmãos, muitos já se levantaram dizendo que era o próprio Jesus aqui na terra. Eu separei para os irmãos 2 exemplos. Um é Henri Cristo, que as pessoas levam até na brincadeira, que muita gente não leva a sério, mas que tem seguidores aqui no Brasil. Outro exemplo é Jesus Miranda. Eu não sei se algumas pessoas, se os irmãos já ouviram falar, eu acredito que alguns sim. O nome dele, na verdade, é José Luiz de Jesus Miranda. Ele é de Porto Rico, porque ele faleceu. E ele dizia que era o próprio Jesus na terra. Ele dizia que ele não iria morrer, embora ele já tenha morrido, mas ele arrebanhou muita gente. Muita gente passou a seguir este homem, acreditando que ele realmente era Jesus na terra. Falsos profetas nós vemos em muitos lugares. Em 1 João, capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se o Espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Provai. O que é provar? Provar é experimentar, estudar, observar, esquadrinhar, olhar com atenção. E como é que nós fazemos isso? Nós vamos ver se ele é um falso profeta, se alguém é falso profeta, se alguém está fora da palavra, se ele não tem base na Escritura. No livro de Atos, capítulo 17, versículo 10 e 11, diz o seguinte: e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Olha que exemplo fantástico esses irmãos nos dão. Quando Paulo e Silas chegam ali para pregar, eles não vão engolir na palavra. Paulo ficou cego, era um perseguidor, se converteu. Ele ficou cego, mas Deus restaurou a sua visão. E hoje ele prega o evangelho, vamos ouvir tudo o que ele diz. Não, tudo que ele pregava, e era Paulo,
Não era qualquer pessoa, não. Era Paulo de Tarso. Quando Paulo pregava, eles diziam, peraí, ele falou isso, vamos olhar aqui se está de acordo com a Escritura. Vamos ver se tem base bíblica. É isso que eu e você precisamos fazer. É esse cuidado, é essa prova que nós temos que ter. Olhar se realmente tem base nas Escrituras. Não, mas fulano é uma bênção, ele ora e coisas maravilhosas acontecem. Deus usa muito fulano e cicrano, mas o que ele fala está de acordo com as Escrituras? Tem base nas Escrituras? Nós precisamos ter esse cuidado. Outra coisa que o cristão tem, ele tem que ter um amor autêntico à igreja do Senhor. Ele tem que ter zelo, ele tem que amar os irmãos. A Bíblia diz que os 10 mandamentos se resumem em 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Como é que eu digo que eu amo a Deus se eu não amo o meu irmão que eu posso ver? Se eu aborreço o meu irmão? Se eu não me importo em prejudicar? Que eu não me importo com a dor dele, se eu não me importo, se para me beneficiar, para o meu benefício ele tem que pagar o preço, ele tem que sofrer, se o mais importante para mim é o meu conforto, é o meu bem-estar, não estou nem aí com o outro. Se alguém tem essa postura, ele não está de acordo com a palavra do Senhor. Não importa o livro. Mas é um livro maravilhoso. Tem milhões de cópias vendidas. Esse hino é lindo, todo mundo está cantando. É um pregador fantástico. Todo mundo gosta de ouvi-lo. Todo mundo gosta de ouvir o que é agradável. Todo mundo gosta de ouvir uma coisa que agrade os seus ouvidos. Mas uma coisa nós temos que ter, seja lendo um livro, seja ouvindo um hino, seja ouvindo uma pregação, seja ouvindo conselhos, é saber se aquilo que nós estamos ouvindo está de acordo com os princípios bíblicos. Oséias 4:6 diz que o povo de Deus tem sido destruído porque lhe falta conhecimento, e a palavra do Senhor, ela está aqui. O Senhor nos deu esse privilégio de termos contato com ela, de podermos estudá-la, de poder dia e noite ter contato, está nos aproximando, observando, provando, experimentando essa palavra, mas muitas vezes nós abrimos mão desse privilégio. Outra coisa que nós vamos ver é qual a postura que essas pessoas têm em relação à casa de Deus. É um texto que muitas vezes nos assusta ou nos confronta ou nos deixa surpresa. É quando Jesus entra no templo e ele começa a virar mesa, a botar para correr as pessoas que estavam ali, fazendo da casa de Deus comércio, vendendo pombas, trocando dinheiro, comercializando na casa de Deus. Deus zela por sua casa. Deus zela pelo seu povo. Então, se alguém usa o nome de Deus, usa a fé das pessoas para se beneficiar, para enriquecer, ou para ter seus desejos supridos, ou para ter seu orgulho inflado, nós temos que ter cuidado. E nós não devemos